Hoje eu vou demonstrar as derivadas de seno e cosseno, tá? Todos os outros conceitos relacionados ao cálculo integral e diferencial, eles estão alicerçados no conceito do limite, tá? Então eu aconselho a vocês que querem, que precisam de estudar cálculo, que entendam o conceito de limite, entendam qual que é a relação entre uma derivada e um limite, qual que é a relação entre uma integral e um limite, tá? Qual é a diferença entre uma grandeza que seja discreta e uma grandeza que seja contínua, tá? Essas coisas são importantes para que você tenha sucesso em cálculo. Entenda como que o cálculo surgiu, o que motivou o surgimento do cálculo, a criação do cálculo, a invenção do cálculo. Tá? Essas coisas são importantes, o entendimento dessas coisas são importantes. Não decore nada que esteja relacionado a cálculo. Tá? Não decore a derivada de seno, não decore a derivada de um cosseno. Tá? Você tem que saber demonstrar isso aí. Saber o porquê que a derivada de um seno é tanto, porquê que a derivada de um cosseno é tanto. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu dar uma maximizada aqui no meu LaTeX e vamos meter bala. Bom, vamos então aí demonstrar, né, a derivada do seno primeiro. Depois vamos para a derivada do cosseno. Então, aí, partindo aí da definição de derivada, né, a derivada de uma função f de x, ela vai ser igual ao limite de f de x mais h menos f de x sobre h para esse h tendendo a zero. Então, o que nós temos aqui é um delta, né, nessa equação 1, ele vai ser um delta de y sobre um delta de x, que você poderia também escrever essa equação 1. Tá? Então, usando a notação de Leibniz para demonstrar aí a derivada de seno de x, vamos partir para a equação 2. Então, d de x, né, derivada de seno de x com respeito a x, vai ser igual ao limite de seno de x mais h menos seno de x sobre h para esse h tendendo a zero. O que foi feito nessa equação 2? Eu estou escrevendo a equação 2 conforme a equação 1. Tá? Evoluindo então a equação 2 para a equação 3, o que a gente pode fazer? Na equação 2, aqui no segundo membro da equação 2, nós temos uma soma de arco. Então vamos expandir essa soma de arco. Então aqui vai ficar o seno, né, da soma de arco. Seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x menos seno de x sobre h. Esse h tendendo a zero. Eu recomendo para que o cidadão, para entender essa expansão desse seno de x mais h, que ele pegue o livro de Fundamentos de Matemática Elementar do Gelson Iese, volume 3. Lá vai estar explicando para você por que esse seno dessa soma de arco vai ser igual a essa expansão aqui. Tudo bem? Então, passando da equação 3 para a equação 4, da equação 3 para a equação 4, eu só vou ter um algebrismo aqui. Vamos entender o que aconteceu com essa evolução de 3 para 4. Eu coloquei em evidência aqui o seno de x. Tá? Então, evidenciando o seno de x, então o que vai ficar? Dividindo esse termo, né, por seno de x, eu vou chegar no cosseno de h. E dividindo esse seno de x por seno de x, vou ficar com menos 1 dividido pelo h. Tá? Não tem nada no numerador aqui que eu possa simplificar com h, então h ele vai sobreviver aqui nesse denominador. E aqui eu só coloquei eu só evidenciei o cosseno de x. Então esse termo aqui dividido pelo cosseno vai ficar seno de h sobre h. Esse pessoal todo com h tendendo a zero. Então vamos estudar os limites aqui, cada um desses limites vamos estudar separado aqui para a gente entender onde que a gente vai chegar. Limite de seno de x para h tendendo a zero, como esse seno de x aqui, o argumento do ângulo, né, o argumento da função seno, ele não depende de h, então esse limite aqui é igual ao próprio seno de x. Tá? Esse seno de x aqui mantém constante, independente desse h que está tendendo a zero, o valor desse seno de x aqui vai ser constante. O próximo aqui é o cosseno de x.
né? Limite de cosseno de x para h tendendo a zero. A mesma coisa da equação 5. Como o argumento do ângulo aqui não depende de h, o limite de cosseno de x para h tendendo a zero vai ser igual a cosseno de x. Então, esses dois limites aqui já estão resolvidos. Tá? Agora, vamos pegar esse limite aqui, limite, né, de seno de h dividido por h para o h tendendo a zero. Vamos estudar essa função. Se você está lembrado aí de várias situações que acontecem tanto em física quanto em matemática, quando, né, esse h está em radiano, quando esse h é muito pequeno, o seno o seno do ângulo, né, o valor do seno do ângulo é aproximadamente igual o próprio ângulo. Sei que você pode fazer isso aí na sua calculadora, programa sua calculadora para radiano, né, e você vai chegar a essa conclusão. Tá? Se não estiver satisfeito, você pode conjecturar o valor, né, de seno de h sobre h para números cada vez menores. Então, aqui eu usei uma planilha do Excel, você pode fazer isso aí à mão, você pode plotar um gráfico num papel milimetrado, que você vai chegar à mesma conclusão. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu variei aqui, ó, comecei aqui, você pode pegar qualquer valor, tá? Desde que você faça uma varredura aproximando cada vez mais de zero. Né? Então, aqui eu comecei de menos 1, você pode começar aqui, se quiser começar aqui de menos 0,1, você pode começar, não tem problema nenhum. Então, primeiro aqui eu comecei à esquerda, né, de zero. Então, o que está acontecendo? Menos 1, o valor da minha função foi esse valor aqui, para menos 0,9 esse valor, e assim sucessivamente, até aproximando cada vez mais do zero pela esquerda. Então, note que em 1/10, né, olha a quantidade de novos que eu tenho aqui, né, até a casa dos centésimos, e depois, quando eu estou em 1 centésimo, para x valendo menos 1 centésimo, olha a quantidade, né, de novos que estão aparecendo, valendo menos 1 milésimo, olha a quantidade de 9 que está aparecendo aqui, né, na casa depois da vírgula. Então, o limite dessa função seno de x dividido por x à esquerda de zero está aproximando 1. E a mesma coisa aqui está acontecendo à direita do zero. Quanto mais eu vou aproximando do zero, mais próximo o valor dessa função aqui está tendendo a 1. Cada vez mais o valor dessa função aqui está tendendo a 1. Então, os limites dessa função à esquerda de zero e à direita de zero estão tendendo a 1. E, além disso, eles são iguais. Tá? Então, se os limites bilaterais são iguais, então isso significa, né, que como que os limites bilaterais da função, né, seno de x sobre h de x para h de x tendendo a zero, eles são iguais, então o limite da função seno de h sobre h para h tendendo a zero vai ser igual a 1. Tá? Ele está definido, tá certo? Então, existe limite aí para essa função de seno de h sobre h para h tendendo a zero, tá certo? Os limites bilaterais são iguais, então nós vimos ali fazendo a conjectura que o limite dessa função aqui para o h tendendo a zero é igual a 1, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, nós temos então esse limite resolvido, temos esse limite resolvido, e temos que o limite dessa função aqui, né, dessa razão, é igual a 1. Então agora está faltando só esse cidadão aqui para a gente trabalhar. Então vamos atacá-lo. Então limite de cosseno de h menos 1 sobre h para h tendendo a zero, ele vai ser igual ao quê? O que a gente pode fazer? Vamos mexer com a álgebra de novo. Se nós multiplicarmos essa fração, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo valor, pela mesma quantidade, nós não vamos alterar o valor dessa fração. Nós estamos multiplicando ela por 1, então ela não está sendo alterada. Então, fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação, vou ter que cosseno de h, né? Cosseno vezes cosseno, vou ter um cosseno ao quadrado. Menos 1 vezes 1, eu vou ter menos 1. E menos 1 vezes cosseno, eu vou ter menos cosseno de h. Aqui embaixo, eu vou ficar com h, colchete 1 mais cosseno de h. Tá? Da equação 9 para a equação 10, o que está acontecendo aqui? Vamos ver. Esses cossenos aqui são simétricos, então a soma deles é zero.
E esse cosseno ao quadrado de h menos 1, ele é igual ao seno quadrado de h. Por quê? Você tem que lembrar da identidade fundamental trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso é facilmente demonstrado pelo teorema de Pitágoras. Tá? Então, o cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual ao seno ao quadrado de h. Tá? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Olha só, esse limite aqui já é conhecido. Né? Se nós desmembrarmos esse seno quadrado de h, nós vamos chegar onde? Em seno de h sobre h, seno de h sobre 1 mais cosseno de h. Esse cidadão, nós sabemos que ele é igual a 1. Tá? O limite dessa função é igual a 1. E essa função aqui, se eu pegar aqui embaixo, né, esse h aqui aproximando de zero, então vou ter que cosseno de zero vai ser igual a 1, 1 e 1 será 2. Né? E o limite da função de seno de h para o h tendendo a zero, isso aqui vai ser aproximadamente zero. Então, o valor desse limite aqui vai ser zero. Tá? Então, 1 vezes 0 vai ser 0, que resulta que o limite dessa função é 0. Então, está tudo resolvido agora. Né? Todos os termos dessa equação 4 estão resolvidos. Então, combinando aí as conclusões das equações 5, 6, 7 e da equação do limite, né? da equação 12, substituindo essas conclusões na equação 4, onde nós vamos chegar? Né? Vamos dar uma olhada aqui na equação 4. O limite de seno de x é seno de x. O limite dessa função é 0, então esse termo aqui é nulo. O limite dessa função aqui é 1, sobrando só o quê? Cosseno de x. Então nós concluímos, né, que a derivada, né, da função seno de x, ela vai ser igual a cosseno de x. Então, fazendo as substituições, essa equação 3 aqui são só substituições, são os resultados das equações que nós trabalhamos, nós podemos chegar à conclusão que a derivada de seno de x com respeito a x é igual a cosseno de x. Então, está aí o porquê que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, vamos passar agora para a derivada da função cosseno de x com respeito a x. Então, aplicando a definição de derivada, aqui na equação 1, né, vamos escrever, então, a derivada da função cosseno de x em termos da equação número 1, tá? Em termos da definição de derivada. Então, vai ficar aqui a derivada do cosseno de x com respeito a x é igual ao limite de cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h para esse h tendendo a zero. Então, aqui da equação 15 para 16, nós vamos expandir, tá, essa soma de arco. A mesma coisa que eu falei ali anteriormente, você vai pegar lá então o livro do Gelson Iese, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 3 de Trigonometria, lá vai estar explicando o porquê que cosseno de x mais h vai ser igual a cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h. Tudo bem? Menos o cosseno de x lá, que é da definição de derivada. Isso tudo sobre h. Bom, então nós vamos evidenciar essa expressão de tal forma que nós vamos obter, dentro aqui dos colchetes, limites que nós conhecemos, tá? Para facilitar aqui a demonstração. Então, vamos evidenciar aqui o menos cosseno de x. Então, menos cosseno de x dividido por menos cosseno de x, 1. Essa expressão, esse termo, né, cosseno de x, cosseno de h, dividido por menos cosseno de x, vou chegar em cosseno de h dividido pelo h. E sobrou só esse termo aqui. Então, menos seno de x, né? Menos seno de x, seno de h, dividido por menos seno de x, eu vou chegar em seno de h sobre h. Os limites dessas funções nós conhecemos, a gente acabou de demonstrar aqui hoje. Então, o limite dessa função vai ser 0, né? E o limite dessa função, para h tendendo a 0, vai ser 1. Esse termo do limite vai ser nulo, e o resultado desse limite aqui vai ser justamente menos seno de x. Tá? Então, tá aí o porquê que a derivada de cosseno de x com respeito a x vai ser menos seno de x,
e o porquê da derivada de seno de x com respeito a x ser igual ao cosseno de x. Tá? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like e Feliz Natal!